Olá, olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da sua parabólica digital. E hoje nós temos a honra, nessa segunda-feira, de receber a doutora Andrea Vermon. Ela que é psicanalista, filósofa, neurocientista, doutora em filosofia da mente e uma palestrante altamente reconhecida, com um Instagram bombado. Ela está aqui conosco hoje para tirar as nossas dúvidas, inclusive de assunto polêmico. Boa noite, doutora. Boa noite, Camila, querida. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aí para algumas elucidações de todos nós, de forma bastante humilde, mas bastante enfática e pontual, como é minha característica. Doutor, o que mais me chama a atenção no seu Instagram é justamente essa forma de falar com o povo, né? De usar a linguagem do povo. Como a senhora, como neurocientista, vê essa aproximação com o povo? Como que a senhora consegue manter essa conexão enquanto alguns outros profissionais não conseguem? Camila, na verdade, eu costumo dizer isso, inclusive, em palestra. Não existe médico, engenheiro, faxineira, padre, ateu, existe gente. E gente, tudo que é gente quer e precisa da mesma coisa. Todos nós somos gente, o resto é título. E gente quer ouvir as mesmas coisas da mesma forma, ou de uma forma tranquila, de uma forma elucidativa. O problema é que a gente, às vezes, ajusta os discursos como se as pessoas fossem diferentes na sua essência. Na sua essência, nós somos todos iguais, nós precisamos de atenção, nós precisamos de acolhimento, nós precisamos de esclarecimento. E um esclarecimento que realmente chegue de uma forma que faça sentido, que fale para nós, de acordo com as nossas vivências e com a nossa vida. E eu acho que essa é a fórmula, e eu acho que é isso que acabou fazendo com que o conteúdo chegasse a milhares de pessoas. Eu digo que a minha missão de vida é transformar conhecimento numa linguagem fácil que possa libertar as pessoas. E essa é a ideia. A ideia é que o conhecimento liberte. A gente é escravo de tudo que a gente desconhece. Quando você vai em um médico e ele fala para você, por exemplo, de uma patologia, se você não faz ideia do que seja aquilo, qualquer coisa que o médico te disser, você é obrigado a absorver. E aí, assim, se segue com qualquer profissional de saúde ou área de qualquer conhecimento. Quando eu entendo ou quando eu sei, eu sou liberto, porque eu conheço. Então, meu objetivo, meu propósito de vida como Andréa é levar conhecimento de uma forma que as pessoas possam entender e se tornarem libertas e não refém daquilo que desconhece. O café da manhã hoje é com a nossa querida Araci da Top Term. Aliás, Araci, a alimentação industrializada tem deixado as pessoas com o corpo inflamado, má circulação, falta de energia. O Ora Pronobis é excelente, né? É isso mesmo, Vanderlei. Cuide da sua saúde com o Ora Pronobis da Top Term. Esse poderoso anti-inflamatório natural vai te ajudar a desinchar, desinflamar e cuidar de órgãos vitais como o cérebro e o coração. Quem sofre com pressão alta ou dores articulares também. Regule sua pressão e destrave seus movimentos. Faça o teste. 0800 770 6984. Até 60% de desconto e na compra do segundo kit ainda ganha o smartwatch. 0800 770 6984. Doutora, a senhora falou que todo mundo precisa de acolhimento. Desde a pós-pandemia, nós estamos vendo aí os jovens altamente depressivos, ansiosos, é a geração que tem tudo, que pode tudo, porque nem limite mais dentro de casa existe, mas é a geração mais depressiva e suicida que já se viu até hoje. As famílias não estão acolhendo, a internet virou babá. O que está acontecendo com os jovens? Na verdade, nem são só os jovens, né, Camila? Eu acho que nos jovens isso agudizou muito, isso ficou muito intenso. O jovem acaba sendo o para-raio de uma condição que é social. Você disse muito bem, o marco é a pandemia. Tem um livro que eu, inclusive, contribuí na época, que se chama O Mundo Pós-Pandemia, e ele foi escrito durante a pandemia.
falando exatamente do que viria, do que aconteceria depois nas diversas áreas do conhecimento. E aí é fato, quando acaba a pandemia, a gente vê isso acontecendo. Com a pandemia, fica muito nítido a fragilidade humana. Lembra um pouco e pensa um pouco na experiência que a gente tem num velório. Por que velório é algo tão emblemático? E a Bíblia fala assim, às vezes é mais enriquecedor ir num velório do que numa festa. E aí você vai dizer, nossa, mas a Bíblia é mórbida. Não. Salomão está dizendo em Provérbios que o velório, muitas vezes, ele nos leva a um nível de reflexão muito maior que uma festa. Por que o velório nos leva a um nível de reflexão? Porque em um velório eu paro e percebo, a vida é frágil, a vida é curta, a vida é fugaz e eu também estou sujeito à finitude. O velório me leva a esse tipo de reflexão. Então, quando eu estou num velório, eu acabo saindo dali com um contrato sobre a minha própria vida. Vou viver mais, vou aproveitar mais, vou me importar menos, vou cuidar mais da minha saúde, daí para frente. Aquilo que a gente chama de efeito velório, que dura 48 horas. Depois a gente volta à vida da gente normal. O que a pandemia faz? A pandemia traz para nós essa mesma noção, a noção de finitude. Por que a pandemia trouxe isso? Porque inicialmente o vírus matava os chineses, depois eram os idosos, depois eram os idosos e os obesos, depois eram os idosos, os obesos e com comorbidades. Depois eram idosos, obesos com comorbidades no meu país, depois na minha cidade, depois na minha rua, depois dentro da minha casa. E aí a morte começa a entrar nos lares e a gente começa a entrar em sofrimento e angústia. Porque eu começo a perceber que a vida é frágil, fugaz e que eu também estou sujeito à finitude. Dito isto, passamos 3 anos entrando em contato com essa história. Só que depois, o que foi colocado no lugar? Porque quando eu olho para a finitude, eu preciso encontrar posteriormente sentido para a minha vida. Já que a vida é curta, fugaz e passa rápido, então eu preciso ter uma vida com sentido. E aí entra o problema, o porquê que a pandemia agudiza as doenças mentais. A pandemia não cria, ela agudiza. Por que ela faz isso? Porque nós tiramos a noção de eternidade, de que a vida vai durar muito, só que nós não tivemos nada para colocar no lugar. Qual é o sentido da sua existência? Por que e para que você vive? A sua vida faz sentido? Essas perguntas vêm à tona. Os jovens saem dos quartos, saem das escolas virtuais e vão para dentro das salas. Só que aí a coisa começa a complicar. Assim como nós saímos das nossas casas, saímos dos nossos confinamentos, voltamos para a nossa vida ordinária. Só que depois da pandemia, eu percebo que a minha vida ordinária talvez não me sustente, talvez não faça muito sentido. E aí vem a angústia, com ela a depressão, a tristeza, a ansiedade e daí para frente. Então, por que estamos adoecendo? Porque no Brasil, o ano passado, 94% dos afastamentos foram referentes à depressão e à ansiedade. Porque a pandemia nos traz a informação. Se a sua vida não faz sentido estar aqui. E aí a nossa mente não suporta esse tipo de informação. A senhora falou do que a gente os jovens saíram dos quartos, saíram da escola virtual e foram para o mundo. Mas nós também temos agora uma modinha chamada educação positiva, que eu não sei se é positiva, se é permissiva, eu sei que é uma educação que não faz parte do meu modo de educar os meus filhos. A gente pode, doutora, colocar na conta da educação positiva essas crianças e jovens sem limites? Não dá para colocar na conta da educação positiva. Não dá para colocar dentro de um tronco teórico ou de uma situação teórica específica um problema social. Passa, Camila, pelos pais. E tudo bem, os pais educam de forma positiva. A gente precisa entender e escolher a forma com que a gente vai conduzir a vida dos filhos da gente. Eu costumo dizer o seguinte, e de novo, né, citando a Bíblia não como um livro religioso, porque a gente tem direito de acreditar no que a gente quiser, mas como um livro sapiencial e teórico. Na Bíblia a gente tem um versículo que diz:
pelos frutos vos conhecereis. Pega a forma com que você e eu fomos educados e olha o fruto. A árvore mede-se pelo fruto. O fruto, a árvore que está dando certo no fruto é a árvore que foi bem sucedida. A nossa educação teve limites, teve lacunas, mas ela deu certo. Estão aí os frutos. Somos pessoas viáveis. Temos problemas? Temos. Temos defeitos, limitações, questões? Temos. Mas somos seres humanos viáveis. O que é um ser humano viável? Que existe, que vive, que paga suas contas, que faz a sua vida acontecer sem ficar na dependência de nada ou de ninguém. Essa é a referência. A gente tem que se referenciar por aquilo que deu certo. Então, não dá para falar que é educação positiva, mas dá para falar que alguns moldes de educação não dão e não darão certo. O que as pessoas chamam de educação positiva, eu até espero que não seja uma educação sem limites. Que não seja uma educação permissiva, porque se passar por essa história, não vou dizer daqui a alguns anos, eu vou dizer, já estamos colhendo os frutos dessa situação. Eu não sei se você teve contato a semana passada de 2 situações que aconteceu, inclusive durante a semana eu vou estar lá na cidade, em Uberaba e em outra cidade do interior de São Paulo. No interior de São Paulo, uma menina de 12 anos, em Uberaba, um menino de 14. Em Uberaba, o menino tirou uma faca da mochila e assassinou a colega de escola, numa escola particular, do lado dos colegas, na frente dos professores. Uma educação permissiva, ela vai gerar nesse adolescente, nesse cérebro em formação, a dificuldade de entender limites, frustração, autoridade e daí para frente. Se todas essas coisas estiverem no pacote, aí nós temos um problema sério, nós temos um problema social grave, e nós vamos ter que lidar com a consequência disso tudo. Doutora, a senhora falou nessa menina de Uberaba, tudo. Temos casos aí de adolescentes engravidando a esmo, né? Sem, de fato, uma responsabilidade. E com tudo isso, também no pós-pandemia, surgiu um tal de TOD, transtorno opositor desafiador. Antes pandemia, né? Pré-pandemia tinha autismo, TDAH, menos esse TOD. Esse chegou agora. O que de fato é esse TOD? Ele realmente existe ou é só uma educação sem limite? Não, ele existe sim. O difícil é separar o que é educação sem limite e o que é o TOD, transtorno positivo desafiador. Na verdade, Camila, as patologias, elas também, especialmente as patologias, as psicopatologias, elas evoluem e elas são muito contemporâneas. Elas são resultado de um tempo, elas são resultado de um contexto, elas são resultado de uma sociedade. O TOD ele não foi inventado, mas ele é o resultado de uma sociedade, ele é o resultado de um tempo, ele é resultado de uma educação. E, de novo, não é uma invenção, é uma doença, inclusive dentro da literatura. Na verdade, ela nem é uma doença, ela é um transtorno dentro da literatura. Mas transtornos dizem respeito a uma situação, a um tempo, a uma vivência, a uma forma de educar e daí para frente. A grande limitação do TOD é entender o que é ausência de limite, o que é criança mal educada, o que é pai permissivo, do que é transtorno positivo desafiador. Você já atendeu transtorno positivo desafiador? Já. O transtorno positivo desafiador é um transtorno que passa por um nível de ansiedade altíssimo numa criança, uma ausência total de limites, quase um apagão do neocórtex e um excesso de estímulo numa amígdala. Isso, trazendo para termos mais tranquilos de entender, o nosso neocórtex é responsável pelo nosso equilíbrio e pelas nossas melhores escolhas. A amígdala é responsável por situações de urgência ou de emergência no nosso cérebro. Ela ativa quando a gente entende que está em perigo. O que acontece com crianças que têm transtorno positivo desafiador? Um nível de ansiedade extremo por situações vividas, em geral, familiares, e por pais perdidos dentro de um contexto. Doutora, a senhora pode afirmar isso? Posso, por casos de consultório. Crianças extremamente ansiosas e pais extremamente perdidos. Soma-se a isso
há uma neuroquímica cerebral que não contribui, aí nós temos o transtorno, que é real, que existe, mas, de novo, que há uma dificuldade em entender o que é ausência de limite, o que é criança mal educada, do que é transtorno. A maioria que é diagnosticado com TOD tem TOD? Não, a maioria que é diagnosticado com TOD pode ter também um fator ou um teor familiar não resolvido, não bem manejado dentro do próprio contexto de família. Falando em contexto de família, doutora, a gente também está vivendo aí uma situação da desestruturação da família, como se fosse bonito. O cara faz filho e some, a mulher troca de namorado como troca de calcinha, às vezes troca mais de namorado do que de calcinha, e vai expondo os filhos a tudo isso. As crianças, inclusive, ficam à mercê de agressões físicas, emocionais, sexuais. E essa geração está crescendo, essa geração exposta a tudo isso está crescendo. O que a gente pode esperar desses seres humanos que estão sendo formados sem uma base real? Na verdade, é aquela história, né? O que esperar? As pessoas às vezes sustentam um discurso: eu estou preocupada com o mundo que eu estou deixando para os meus filhos. Você tem que se preocupar com os filhos que você está deixando para o mundo. Quando você fala na desestruturação da família, e aí nós não estamos colocando família num modelo de família tradicional, entenda por família um núcleo familiar onde as pessoas são educadas para uma existência em sociedade. Família é isso. É um lugar onde as pessoas convivem, onde as pessoas aprendem, em primeiro lugar e em primeira instância, um conceito de comunidade. Família é a primeira comunidade. Comunidade é comum unidade, onde eu entendo que aquilo que é bom para mim não pode passar por cima daquilo que é bom para o todo. Esse é o primeiro passo. Família é o lugar onde eu entendo que o que é bom para mim tem que passar pelo bem coletivo. Entendido isso, temos família. Essa família deságua pessoas na sociedade. Quando eu tenho uma família desestruturada, onde eu não aprendo dentro do próprio núcleo familiar que o meu bem, que o meu prazer não pode passar por cima do bem do outro, do prazer do outro, que o meu prazer não é em detrimento do outro, aí sim eu tenho pessoas indo para uma sociedade de forma estruturada. Quando dentro da própria família isso não é aprendido, esqueça, já era. Essa história já acabou e já deu errado. É aquilo que eu já falei em outro podcast. Pai e mãe precisa ter pais até para morrer. Deixar filhos que sejam viáveis ou que estejam orientados ou que estejam num contexto de cuidado para que o mundo receba esses seres humanos e que nós possamos conviver todos juntos numa única sociedade, num único planeta. Então, você me pergunta qual a perspectiva, que tipo de ser humano está indo aí para o mundo e o que nós pensamos a respeito disso. Tudo começa no contexto familiar. Se deu errado no contexto familiar, dificilmente vai dar certo depois. Então, avalie dentro da sua casa. A partir dentro da sua casa, você vai entender o que vai acontecer posteriormente. Pessoas que não são frustradas em casa, pessoas que fazem o que querem, pessoas que não entendem sobre limites. Nós temos um problema sério, nós temos uma sociedade doente. Transtornos vão aparecer cada vez mais, com nomes diferentes, para justificar aquilo que precisava ter sido entendido e aprendido no âmago da família. Doutora, eu não sei se é impressão minha, ainda falando de família, mas de acordo com as notícias, não sei se por conta da rede social nós temos mais acessos às notícias ou se realmente houve um aumento. Mas o que eu ando vendo é que a geração 88, 92, que hoje são pais, estão com uma perversidade mais aflorada. Então, a gente está vendo bebês sendo espancados, mortos pela própria mãe, com o padrasto, pela madrasta, com o pai, crianças sendo viciadas. É um problema geracional que veio da minha geração, da geração da senhora, né, anos 80, anos 90, ou isso sempre existiu e essa sensação de aumento de perversão é mais por conta das redes sociais que nós temos mais acesso? É tudo ao mesmo tempo. É o excesso de informação,
mas é inegável que aumentaram os casos. Por que aumentaram os casos? É porque, na verdade, a história da humanidade, Camila, ela é cíclica, né? Ou ela vai de picos e muda o pico e volta. Nós tivemos pais extremamente rígidos, e aí nós nos tornamos pais extremamente permissivos. E aí isso pode dar errado e teremos filhos que serão pais extremamente rígidos. Você, eu, viemos de uma educação de pais que foram extremamente rígidos. Os nossos pais podem ter sido acusados de qualquer coisa, de não terem sido afetuosos, de terem sido duros demais. Mas nós não podemos reclamar que os nossos pais não eram presentes. Eles eram presentes, inclusive, na autoridade, na correção. Mas isso gerou em nós a sensação e a seguinte frase: eu não vou ser assim com meu filho. Eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Eu não vou corrigir o meu filho dessa forma. Eu não serei tão truculento. Daí para frente, a próxima geração é uma geração de pais que vem extremamente permissivo, com uma noção traumatizada sobre a autoridade. A gente confundiu autoridade com autoritarismo. A gente não soube até onde os nossos pais eram autoritários ou tinham autoridade. Não soubemos exercer a nossa. Quisemos ser muito libertários, muito permissivos, muito modernos. E aí o resultado está aí. Também não acertamos. Se criticamos tanto os nossos pais pela fórmula, nós quisemos ir para o outro extremo da régua e também não acertamos. É como quando eu estou com transtorno alimentar ou estou obeso, como muito. E aí eu resolvo que na segunda-feira eu vou fazer dieta e aí eu não como nada. Todo extremo é ruim. Todo extremo diz a respeito de uma percepção errada, de uma percepção traumatizada, de uma percepção radical. Quando fazemos isso, damos um tiro no pé, porque os nossos pais eram autoritários, talvez autoritários demais, mas nós nos tornamos permissivos demais e o resultado está aí. Agora uma notícia que interessa todo mundo que paga a conta de luz. É o seguinte, desde janeiro do ano de 2024, você de casa tem o direito de escolher o seu provedor de energia elétrica. Isso é o livre mercado de energia e ele pode ajudar você a economizar muito. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, os 40 mil consumidores desse modelo de contratação livre já economizaram 48 bilhões de reais. São dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. E claro, você de casa também pode fazer parte disso. Basta você fazer um cadastro na Matrix Energia. Sabe por quê? Porque com a Matrix Energia você pode economizar de 10 a 30% na sua conta de luz sem você precisar investir um centavo. Não precisa de instalação nenhuma e você não precisa mudar nada. É só economia. Então liga agora para a Matrix no 0800 550 0019 com a sua última conta de luz em mãos para fazer um breve cadastro que é 100% gratuito. Então já disca 0800 550 0019 e se prepare para ter acesso a uma fonte de energia que, além de ser sustentável, vai baratear a sua conta de luz de 10 a 30%. E para quem estiver ligando no 0800 550 0019, já adianto que a Matrix é para todos. Atendemos residências, empresas e comércios. Até mesmo quem possui restrição no nome pode contar com a Matrix. O único pré-requisito é você de casa pagar acima de R$300 na sua conta de luz. Então faça essa mudança agora. É só ligar no 0800 550 0019 e economize de verdade. Matrix Energia, a sua fatura barata. E por causa disso, dessa confusão de permissão, e aí as pessoas acabam se sentindo sem base, e vem a solidão, vem a autofrustração, porque nós temos agora a geração de mãe bebê reborn, porque a gente já teve mãe de pet. Tudo bem, o pet tem vida, ele precisa de cuidado, não que ele seja um bebê, mas ele precisa de veterinário, precisa de uma casinha boa, né? Quentinha para ele dormir e tudo. E agora nós temos as mães de bebê reborn. O que é esse fenômeno, doutora?
Camila, é complexo, né, essa fala, mas não passa por deixar de fazer uma análise social, sociológica, na verdade, de tudo que está acontecendo, né? No mínimo, gera um estranhamento quando alguém vai para uma maternidade, faz o parto de um boneco, esse boneco tem pulsação cardíaca, e daí para frente isso vira matéria de um dos principais jornais semanais no Brasil. No mínimo, é um fenômeno sociológico que merece ser visto. A única diferença, diria Charles Darwin, nosso em relação a todos os animais, tanto que somos animais racionais, mas somos animais em evolução, como todos os outros, ou, teoricamente, deveríamos estar em evolução. A única diferença entre eu e o leão é que eu sou um animal racional. Eu penso. O leão pensa, mas não sabe que pensa. Em neurociências a gente diz, o animal não é que ele não tenha consciência. Ele não tem consciência da consciência. Ele não sabe que pensa, mas ele pensa. A única diferença de nós, seres humanos, é que nós somos animais racionais. Quando nós perdemos a racionalidade, nós estamos a 1 segundo da barbárie. Quando eu não me incomodo com a vida alheia, por exemplo, como nós temos visto no Brasil, uma onda de casos de envenenamento de criança, de mandar bolo, de mandar sei lá o quê, ovo de Páscoa para criança. E eu não me incomodo com a vida alheia, especialmente quando se trata de crianças. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo de outro lado um fenômeno de pessoas tratando bonecos de plástico e de borracha como se fossem seres humanos. Aí eu começo a questionar o nosso título de animal racional. Se você colocar para uma cadela um cachorrinho de borracha junto com as outras crias, você pode ter certeza que ela vai desconsiderar. E assim se trata de qualquer outro animal. Porque, minimamente, o animal, ainda que a gente não o chame de racional, ele sabe diferenciar o que é a vida e o que não é a vida. No momento em que nós começamos a precisar de gerar próteses para maternizar, nós estamos com um problema social muito grande. Há uma dificuldade de entendimento do que é real e do que é metafórico, do que é romper com o mundo, com a realidade, com a sanidade mental. Sou contra ou a favor? Não sou contra nem a favor. Eu acho que existe uma discussão sobre isso. E eu acho que nós precisamos pensar sobre isso. No momento em que a curva de natalidade cai, que cada vez temos menos filhos, que passamos por vários estilos de maternidade, como você bem disse, e aí começamos a adotar bebês de borracha de silicone, eu acho que a humanidade precisa parar, se possível até a translação e a rotação da Terra, e repensar. Alguma coisa não está certa, alguma coisa está acontecendo. Qual que é o próximo passo? Não sei. Se nós continuarmos nesse nível de disrupção com a realidade, eu temo pelo próximo passo. A gente pode dizer, doutora, que estamos tendo uma glorificação, sensacional ter alguma psicopatologia, alguma neurodivergência, porque a impressão que me dá é que essas mulheres estão ficando psicóticas. Teve uma abençoada que tirou uma vaga num hospital de uma criança de verdade, porque disse que o bebê reborn dela estava com bronquiolite. E aí o hospital não soube como lidar com essa informação, de fato, eu também não saberia, eu acho que eu chamaria o setor psiquiátrico, e colocou ali o bebê na caminha ali da pediatria. A outra, anteontem, se não me engano, domingo, brigou por uma vaga exclusiva, porque ela é mãe de bebê reborn, e colocou na vaga exclusiva para deficiente, gestante e tal. Então, está se criando uma glorificação, Uma das prefeituras das principais cidades do Brasil está criando o dia do cuidador de bebê reborn.
A gente está enaltecendo a doença mental como algo bom, ao invés de oferecer psiquiatria para essas mulheres? Não, a gente perdeu a noção. Porque aqui em Minas existe o. Desculpa falar assim, mas aqui em Minas existe o seguinte ditado: eu não vou bater tambor para maluco. O problema não é a mulher levar o neném no pronto-socorro com bronquiolite e reborn e exigir a vaga. Aí, para mim, já é um surto, aí, para mim, é uma ruptura com a realidade, aí é uma questão psicótica mesmo, precisa de atendimento psiquiátrico. Para mim, o grande problema é o hospital ceder a vaga. Aí, para mim, está a grande questão. Porque aí somos nós, sociedade, que não estamos sabendo lidar com a ruptura com a realidade. Uma pessoa romper com a realidade e estar num outro nível, precisar de ajuda psiquiátrica, é uma coisa. Outra coisa é uma sociedade inteira se juntar, bater palma para isso e criar um sistema que respalde. Você me desculpa, mas aí o problema é do hospital. Quando o hospital disponibiliza a vaga, quando se disponibiliza a vaga na garagem, no estacionamento, quando a prefeitura da cidade cria o dia de mãe de bebê reborn, aí nós estamos falando de um surto coletivo. Quando eu tenho um surto individual, eu cuido. Quando eu tenho um surto coletivo, a sociedade está em erupção. O mundo está acabando. A grande questão não é a pessoa, a grande questão é um sistema que respalda isso tudo. Aí o mundo já acabou. Aí nós podemos pegar um foguete para Marte já. Aí enquadra, doutora, essa né, psicose coletiva nas mães que acreditam que os seus filhos, antes de 18 anos, possam escolher se são meninos ou meninas. Isso faz parte de um trauma geracional com uma educação deficitária? Aí passa por outras questões, e esse assunto é extremamente delicado, né? Porque aí nós estamos falando de transexualidade. Aí são análises muito individuais, não dá para falar que é uma questão psicótica coletiva, muito pelo contrário. Esse é um assunto bastante denso e bastante frágil de lidar, porque aí nós estamos falando realmente de questões emocionais, de questões psicológicas, de questões de problemas em relação à própria sexualidade, de não se entender dentro do seu próprio corpo e dentro do seu sexo biológico. Então, aí é outra instância, passa por outras questões. E aí nós estamos falando realmente de uma questão social e de uma questão real, que é não se entender emocionalmente ou psicologicamente, se sentir de um gênero e biologicamente se sentir de outro. Aí é outra pauta. Doutora, antes da gente entrar na história dos legendários, que é outro fator aí que está questionando o equilíbrio emocional dos homens já crescidos, né? Não são mais crianças, homens crescidos, são os traumas gerados pela educação. Existe esse negócio de trauma gerado na educação dos filhos? Ai, fiquei muito traumatizada porque minha mãe me deu um tapa no bumbum. De fato, isso é real? Uma coisa é educação, outra coisa é humilhação, outra coisa é sujeição, outra coisa é tortura. Se passar por esse aspecto, existe trauma. Se passar pelo aspecto da educação, e aí eu não estou falando de contenção, não estou falando de bater, nem disso, estou falando de contenção física. Não estou levantando uma pauta a favor da violência contra as crianças, não é sobre isso. Mas eu estou dizendo que a contenção física, ela não vai traumatizar. Agora, se passar pela violência, pode. Mas vamos estudar um pouquinho a origem da palavra trauma. A palavra trauma vem de uma palavra grega, que vai falar a respeito, a origem dessa palavra tem a ver com endireitar. Imagina uma árvore quando ela está torta. Eu não sei se você viveu essa experiência, mas a gente que teve uma vivência mais próxima aqui do meio rural teve. A minha mãe plantava uma árvorezinha, uma planta qualquer. E essa planta começava a entortar. Minha mãe amarrava um pauzinho e amarrava um arame e desentortava essa plantinha. Depois essa planta crescia para o outro lado, começava a entortar de novo. Minha mãe punha um outro pauzinho, um outro arame e ajeitava para a planta crescer retinha. Quando ela já estava maior, a minha mãe retirava aquele gravetinho e retirava aquele arame. No tronco da árvore tinha várias marcas, porque ela cresceu com aquela contenção, para que ela crescesse reta. Esse, no grego, é trauma. Trauma é usar, muitas vezes,
questões não formais para endireitar. Não existe educação sem frustração, não existe educação sem trauma. O trauma positivo, o endireitamento. Ah, eu fiquei traumatizado porque minha mãe me trancou no quarto porque eu estava dando birra. Pois é, mas foi necessário, porque senão talvez você teria se tornado alguém antissocial, com transtorno de personalidade aí, que ia ser insuportável na vida comum. Ah, meu pai me deu um tapa no bumbum porque eu respondi meu pai. Pois é, foi necessário, porque senão você teria crescido sem noção de autoridade. E aí você teria ido para a empresa e nenhum chefe, nenhum líder, nenhuma figura de autoridade teria te suportado. Então, trauma é endireitar, às vezes com uma força dentro do tempo e dentro da necessidade. Então, me traumatizou. Não existe educação sem trauma. Trauma passa pela ideia da frustração. Já dizia Freud, ser humano que não é frustrado não amadurece. Frustração é eu quero, não vai. Eu quero comer isso agora. Não vai comer doce agora. Agora você vai jantar. Aí morre, chora, grita. Tá tudo bem, foi frustrado. A frustração começa quando o bebê sai do útero, quando ele quer mamar o tempo todo, minuto a minuto. E aí você precisa fazer com que o bebê entenda que isso não é assim. E aí o bebê chora com poucos dias, porque ele quer fazer da sua mama um bico. E aí a mãe começa a colocar limites. E aí o bebê dá birra, e o bebê vai crescendo, e a mãe vai frustrando o tempo todo. Isso é trauma, isso é endireitar para que não cresça aleatoriamente dentro da natureza. O que acontece atual? Pessoas que vão crescendo aleatoriamente, tortas, ocupando o espaço do outro, enfiando o galho dele no espaço do outro. E aí está o problema. A senhora falou de Freud. O Winnicott também falava entre a mãe boa e a mãe ruim. E eu sinto que as pessoas, propositadamente, trocaram as definições. Então, a mãe ruim virou aquela que coloca limite, e a mãe boa é aquela que não põe limite, que é amiga. Existe alguma forma, partindo dessa geração que está chegando, de destrocar as definições e voltar para as formas corretas? A mãe boa é aquela que educa e presente, a mãe ruim é aquela que deixa tudo, e trazer a frustração que Freud falava? Existe. A fórmula é consciência. É por isso que eu estou aqui, para que as pessoas tomem consciência, para que as pessoas entendam de uma vez por todas para que lugar está apontando essa nossa forma de conduzir. Você foi muito feliz na sua colocação. Nós precisamos voltar ao conceito do que é uma mãe suficientemente boa, como diria o Winnicott, e o que é o peito ruim, como diria o Winnicott, ou a mãe tóxica, a mãe que não educa, a mãe que não cumpre o papel que ela foi chamada nessa vida, segundo a própria natureza. Qual é a forma de fazer com que voltemos para isso? Informação, falarmos a respeito disso, termos coragem de meter o dedo na ferida, termos coragem de colocar esse bode em cima da mesa e discutirmos sobre isso. Muitas pessoas gostam do meu trabalho, mas, inevitavelmente, algumas pessoas, bem menos, não gostam. Me ofendem, entrem nas minhas redes sociais para falar, enfim. Mas eu vou continuar falando, e eu vou continuar falando incansavelmente. Não podemos morrer por ignorância. Podemos morrer por outras razões, mas não por ignorância. Se está errado, precisa ser dito. Se não está dando certo, precisa ser repensado. Se está se pervertendo e o resultado que nós temos não é satisfatório, precisamos refletir a respeito. A forma de voltar é tomar consciência, conhecer, entender e conscientizar-se. E o fato dessa geração que são órfãos de pais vivos? Doutora, como que a gente consegue conversar com essa mãe, com esse pai, falando, gente, sai do celular, para de dar tela para o seu filho, existem pedófilos, existem pessoas ruins, porque eles transformaram o celular numa babá. Eu não gasto dinheiro com a babá, mas aí eu entrego isso aqui para a mão do meu filho e tenho paz o dia inteiro. Não é nem mais o videogame, né? Porque antes, na minha geração, dava um Nintendo pra gente, né? Jogar Mario.
Agora não, eles têm acesso a outras pessoas. Como que a gente lida com uma geração que cresceu sendo órfão de quem deveria estar ali por ele? Como que eu lido com essa geração ou com os pais? No todo, como a gente explica para essa mãe, para esse pai, que o filho dela é muito mais importante do que o silêncio da casa, e para essa criança que mesmo que ela tenha recebido um celular, ela ainda é amada? Camila, é fácil educar? Você é mãe, né? Não, Deus me livre, não é fácil. Dá trabalho? Porra! É gostoso? Ai, doutora, eu não posso dizer, é satisfatório quando vê o resultado. Agora, Mas falar, durante o processo é gostoso? não, é extremamente cansativo. É igual fazer pamonha. É chato para danar. Dá um trabalhão danado. O bom é resultado. Mas fazer pamonha é chato para danar. Desde o começo. Desde arrancar a casca do milho, arrancar o cabelo do milho, ralar o milho, nananana. Nós estamos vivendo uma despamonhalização da humanidade. Nós precisamos voltar a aprender a fazer pamonha. E ver que o processo é chato, que demora o dia inteiro, que às vezes você perde o dia, mas só vale pelo resultado. Educar é chato, educar dá trabalho, educar é frustrante também. Ou será que as pessoas acham que eu acho gostoso ter que tomar o celular da minha filha e dizer: agora você vai sentar na mesa, vai almoçar e vai conversar, você não vai ficar no celular. Gente, isso não é gostoso, não, isso não é bom, não. Eu falo até isso para os meus filhos. Vocês acham que eu acho gostoso ter que ficar educando o tempo inteiro? Vocês acham que eu acho gostoso sentar no restaurante e ter que ficar falando e pegando no pé e colocando limite? Muito melhor seria para mim sentar em paz, abrir uma garrafa de vinho e me deleitar com tudo aquilo, porque é o que eu gosto de fazer. Mas educar é necessário, educar não é prazeroso, educar é necessário. O problema é que vivemos uma geração de pais hedonistas que buscam o princípio do prazer o tempo todo e que só querem fazer aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. Educar nunca foi gostoso. Passa pela frustração do filho, mas passa pela frustração do pai também. Passa pelo colocar limite no filho, mas passa pela falta de sossego do pai. Porque no momento em que eu tiro o celular, esse menino vai ficar me gerando demanda. E eu vou ter que atender as demandas dele. Só que ou é isso, ou é melhor não ter tido. Você vai colocar a gente no mundo para você sair doido igual cavalo no pasto? Sem limite, sem rédea, sem regra, sem tutor, sem nada. Então, fica parecendo que essa nossa fala é uma fala extrema e radical, e como se nós encontrássemos prazer nisso. Gente, deixa eu te contar, não há prazer, há uma necessidade. Educar não é um ato de prazer, é um ato de necessidade. Se pudéssemos delargar, isso seria o melhor dos mundos, até eu que sou mais boba. Ou será que as pessoas acham que eu também acho maravilhoso ficar por conta o tempo todo? Educa, frustra, enche o saco, menino reclama, menino chora, menino revolta, menino bate porta de quarto, inicialmente acha que você é a pior mãe do mundo, só vai entender daqui 10 anos. Vocês acham que isso é prazeroso para mim? Sou um ser humano como qualquer outro, se cortar sangra. A diferença é que eu não faço por prazer, eu faço por necessidade. Talvez a grande imaturidade seja dos pais, antes de ser dos filhos. Pais que querem prazer com maternidade e paternidade. Você vai ter, mas daqui a alguns anos. Nos primeiros anos lavorar, como diz o italiano. É trabalho, é luta, mas tá aí. Dura lex sed lex. A lei é dura, mas ela é a lei. Se tá aí, tem que ser feito. Foi para isso que nós viemos aqui e nos dispomos a procriar. Eu sou responsável pela minha cria e eu preciso educá-lo, por mais que não seja prazeroso para ele e nem para mim, momentaneamente. Doutora, a gente está passando por um momento de ódio às crianças, porque, assim, restaurante sem criança, né? Child free. Aí tem gente que vai em restaurante, quer ficar perto de brinquedoteca e falar, e não aguentava os gritos daquelas crianças. Nós estamos numa sociedade em que a criança ela tem que ser uma múmia, tem que ser feita de palha, não se mexer, não gritar nem nada para não incomodar ninguém. E por isso o fenômeno do bebê reborn ou das mães de pet.
Nós patologizamos a infância, né, Camila? Infelizmente, nós patologizamos a infância. Se o seu filho é calado, antissocial, é bem provável que ele não seja autista. Isso é da infância. Se o seu filho é muito custoso, é muito arteiro e grita e é rebelde, é muito provável que ele não seja TOD. Isso é da infância. Nós patologizamos a infância. Tem gente que chega para mim e fala: ai, mas meu filho faz muito barulho, meu filho me dá muito trabalho. Ele é criança. É muito natural que uma criança faça isso. É muito natural que uma criança escalhe o sofá, é muito natural que uma criança grite, é muito natural que uma criança dê trabalho, é muito natural que uma criança não saiba se alimentar direito sozinha de forma autônoma. Isso tudo é sobre criança. Eu acho que antes da gente se meter a ser pai e mãe, a gente primeiro precisa entender o que é criança, para depois se meter a ter uma criança. E aí as pobres das crianças vão ficando reféns de diagnóstico e a indústria farmacêutica agradece, obrigado. Crianças têm todas as limitações, questões e situações relacionadas à própria infância. Talvez nós não estamos entendendo, perdemos o conceito do que é ser criança. E aí, realmente, nós estamos preferindo reborn, porque o reborn fica quietinho e só faz o que eu quero na hora que eu quero. Eu falava isso há 10 anos atrás em palestra e agora está acontecendo. A gente quer filho de Instagram. Você chega em casa, aí você aperta um botão, liga e desliga. Aí você liga, tira foto, ele tá bonitinho, ele tá penteado, ele tá educado. Aí dia de domingo você vai no parque, tira mais fotos, curtindo com o meu filho. Aí no dia das mães, eis meu filho amado. Aí depois, quando não interessa, off, desliga. Isso aí é o fenômeno do bebê reborn. Eu quero pessoas não que sejam funcionais, mas que estejam a serviço do meu ego, do meu prazer, daquilo que eu quero mostrar para as pessoas. Aí que entra a história do Legendários. Dentre esta criação que nós estamos discutindo, doutor, surgiu-se o fenômeno Legendários. Primeiro surgiram-se os incels, depois os red pills e agora os Legendários, onde ele sobe um monte para aprender a ser homens, né? As pessoas estão problematizando muito homens que querem largar a mão de serem meninos, que provavelmente tiveram uma educação altamente privilegiada, proposta pela mãe, e hoje sentem a necessidade de serem pais de família. Como que a senhora vê essa problematização de algo que não invade o nosso espaço, que é apenas uma decisão deles? Eu não sei por que o povo está tão implicado com legendários. Alguém precisa ensinar os homens a serem homens. Se não aprendeu em casa, que bom que surgiu aí um movimento que resolveu fazer isso. Eu não fiz o Legendários, nem farei, assim, até pela minha condição. Mas, se é bom, se de certa forma traz conceitos, por que essa implicância? Se é uma coisa, se é um movimento que educa, que ensina, tá tudo certo, gente. Para que entrar numa questão que não está atrapalhando? Eu acho que lá não está ensinando nada que seja errado. Muito pelo contrário, muito boa a sua colocação. Se estão ensinando os homens a serem homens. Eles deveriam ter aprendido isso dentro de casa, num ambiente particular. Se precisou ir para o ambiente coletivo para aprender, sinal que falhou aqui atrás. Mas está tudo bem, que alguém ensine. Eu costumo falar isso para o meu filho. Eu tenho um filho homem e uma filha, uma menina. E às vezes eu falo isso. Às vezes tem alguma situação em casa ou precisa fazer alguma coisa que seja relacionada ao masculino. E ele, eu não vou fazer. Eu falo, meu filho, couro de homem não dá sapato. Vai engrossar esse couro seu e vai fazer o que tem que ser feito. Homem precisa ser homem. Não estou falando de sexualidade. Estou falando de questões biológicas e relacionadas à testosterona. Isso não muda independente da condição sexual. Estou falando que homens são mais preparados para algumas funções e mulheres são mais preparadas para outras. Neurobiologicamente falando. Se isso é assim, desde os primatas, isso precisa vir à tona de alguma forma. Se você não ensinou como mãe, se como esposa você não cobrou, e se existe alguém tendo que levar para cima de uma montanha para ensinar, bata a palma e agradeça. Talvez teremos sociedades onde os homens terão sua masculinidade mais bem resolvida e as mulheres idem.
Volto a dizer, não estou falando de condição sexual, estou falando de condição neurobiológica e uma melhor definição disso. Se tem alguém ensinando, tá ótimo. Que pena que alguém precisou ensinar o que poderia ter sido aprendido dentro de casa. E aí que entra uma outra dúvida, doutora. As pessoas estão muito preocupadas com o carinha que sobe o monte, que fica com os amiguinhos lá 3 dias, mas não estão preocupadas e vendo e problematizando mulheres que estão se sexualizando de uma forma no Instagram, nas redes sociais, que inclusive colocam em risco mulheres comuns, como eu, como a senhora, porque ela desperta um desejo num homem e são inalcançáveis. Elas estão nas redes sociais. E aí eles acabam, os que são pervertidos, os que têm algum sintoma de psicopatologia, acabam atacando a coitada que está no ponto de ônibus às 6 horas da manhã. Como a senhora vê essa aceitação da vulgaridade, da objetificação da mulher, que começou com funk e hoje faliu a Playboy, com a aceitação social disso tudo? Essa é uma questão que passa, inclusive, pela discussão do nosso feminino, né? A Simone de Beauvoir diria: a gente não nasce mulher, a gente se faz mulher durante a vida. Esse lugar de sexualização e de objetificação, ele vai passar muito mais por nós, mulheres, aceitarmos esse lugar onde nós somos colocadas e nos sujeitar, porque, na verdade, quando isso acontece com uma mulher, isso acontece com todas. Passa muito mais pelo nosso posicionamento. Os homens têm uma grande vantagem sobre nós. Os homens, mesmo no coletivo, eles já entenderam individualmente o seu papel. Inclusive, eles se defendem, eles são extremamente corporativistas e eles são extremamente protetivos um com o outro. Nesse ponto, nós, mulheres, ainda estamos séculos atrás. Nós, como gênero, precisaríamos sermos mais unidas e entendermos melhor o nosso papel social para que nós pudéssemos nos posicionar. Na verdade, ninguém nos colocou nesse lugar de sexualização e de objetificação. Nós aceitamos estar nele, nós nos sujeitamos a ele. E agora, de certa forma, é difícil sair. Ninguém obrigou ninguém a fazer essas situações que a gente vê, a estar nessas condições de rede social, da forma com que estão e da forma com que se posicionam. Ninguém obrigou. Volto a dizer Simone de Beauvoir: a mulher não nasce mulher, ela se faz mulher. Que tipo de mulher nós estamos nos fazendo e nos construindo? E aí, quando a gente ocupa esse lugar, aí fica mais complicado ter que sair dele. E o que diz de uma acaba dizendo a respeito de todos. Não justifica o comportamento masculino de assédio e violência e daí para frente, porque eu não sou responsável por aquilo que você sente, pelos desejos que você sente. A sua perversão está dentro de você e não fui eu que provoquei. Aqui eu estou falando do papel da mulher. Não estamos passando pano para comportamentos masculinos de violência, de assédio, que passa por outra instância. Então, a questão é nós, mulheres, entendermos o nosso lugar e nos posicionarmos de acordo com o lugar e da forma com que nós queremos ser vistas. A gente pode dizer, doutora, que existe um fenômeno da solidão, da necessidade de aparecer, não pelo que eu sei, já que o ensino no Brasil é altamente deficitário e não existe estímulo para as pessoas se aprimorarem, e sim pelo que eu tenho, porque inclusive eu tenho atributos físicos, porque inclusive o job virou uma coisa ali nossa, eu sou do job, motivo de orgulho. A gente pode dizer que existe um fenômeno do ser gostosa, mostrar o corpo ao invés de mostrar o conhecimento? Dá mais trabalho, né, mostrar o conhecimento. Dá mais trabalho criar pensamento intelectual do que músculo. Inclusive, músculo eu tomo alguma coisa e daqui a pouco eu tenho. Criar um arcabouço intelectual é mais trabalhoso. Mas aí passa, Camila, pela questão da ausência de sentido novamente e pelo quanto nós estamos perdidas e perdidos como humanidade. Eu nem me coloco numa perspectiva de julgar as mulheres que se colocam nessa condição e os homens também, porque também está um fenômeno
que passa hoje muito pelo masculino. Há algumas décadas atrás passava só pelo feminino. A questão é que nós estamos, de certa forma, batendo cabeça como humanidade. E a pergunta é: o que eu tenho para te oferecer? O que eu tenho para te chamar a atenção? E aí a gente, às vezes, acaba apelando, passando só pela instância do físico, porque na instância do intelectual aí a coisa é mais complicada, leva mais tempo, dá mais trabalho, e aí talvez a gente não esteja dentro dessa escala. Tempo e esforço preparados para isso. Então, quando eu opto por aparecer como uma gostosa e não como a inteligente ou a que entende de algumas temáticas, na verdade é um fenômeno de uma sociedade que busca muito mais as coisas que são mais fáceis e, às vezes, parecer ter é muito mais valoroso do que ser. Passa por aí. Nós nos tornamos seres primitivos na questão sexual? Nos tornamos seres puramente sexuais? Não, você fala atualmente? Isso. Não. Na verdade, primitivos sexualmente nós sempre fomos. Na verdade, de Neandertal para cá, a gente ganhou cultura, mas em termos de anatomia, fisiologia cerebral, nós evoluímos pouco. E a cultura, ela nos educa, ela nos coloca dentro de um contexto de mundo, de manifestação contemporânea. E aí nós vamos nos moldando ao homem da época, né? Ao homem desse tempo. Quem vai dizer isso é um filósofo alemão que se chama Wittgenstein. Nós somos o homem do nosso tempo. Como o nosso tempo é um tempo que passa muito pela questão da sexualização, estamos mais sexualizados. Mas não é que nos tornamos. Na verdade, nós sempre fomos, mas nós fazemos uma contenção disso. Freud vai falar muito bem sobre isso, sublimação, recalque, daí para frente. Fazemos uma contenção disso de acordo com a cultura e com o momento existencial atual. Como é um momento contemporâneo de muita sexualização, sexualizados estamos. Agora, doutora, há um tema que divide opiniões. A volta das salas especiais. Eu falo com conhecimento de causa, porque eu tenho uma filha neurotípica, né? Abre aspas, normal, para não ofender ninguém, a palavra normal, então abre aspas, uma filha sem nenhum tipo de neurodivergência. E, em contrapartida, eu tenho 2 neurodivergentes com necessidades completamente opostas. Um, faltou oxigenação na hora do parto, então ele tem problema de cognição, linguagem e audição, e o outro é autista não verbal nível 3, que não desfralda, que tem estereotipia, que fica agressivo, que machuca o outro. E eles estudam ali tudo junto e misturado. As professoras estão hiper sobrecarregadas, mesmo porque ninguém dá um professor de auxílio, mesmo sendo exigido por lei. Já os alunos típicos, neurotípicos, têm a sua qualidade de ensino rebaixada para poder atender o aluno atípico. E isso sem contar o bullying que o atípico sofre. Ou seja, temos diversas problemáticas numa sala mista. Como a senhora vê a sala especial? É exclusão? Vai impedir a sociabilização? Como que a senhora vê isso? Que bom falar isso com a mãe que tem lugar de fala, que é uma mãe de crianças neuroatípicas. Vamos passar pelo princípio do conhecimento e da aprendizagem. As crianças precisam estar e conviver todas na mesma escola e no mesmo ambiente. Até aí, para mim, isso está muito claro. Agora, quando partimos do princípio da cognição, a questão é básica e é muito simples de entender. O neuroatípico ele tem condições especiais. Quando eu falo de um TEA, de um transtorno de espectro autista, especialmente do nível 2 de suporte para frente, nível 2 e nível 3, eu estou dizendo que ele aprende de forma diferente. Só basta eu entender sobre o transtorno de espectro autista, não precisa ir muito longe, não precisa ser especialista nisso. E eu tenho vários pacientes com transtorno de espectro autista. Passa só por entender o transtorno, não há muita dificuldade nisso. Se ele aprende diferente, se ele percebe o mundo diferente, se ele sente diferente, se ele entende de forma diferente, se ele aprende diferente, como que eu vou colocar ele na mesma sala? E aí eu não estou falando agora de neuroatípico ou de neurotípico, eu estou falando de condições cognitivas.
Esquece atípico ou típico, para a gente sair desse estigma. Estou falando agora de cognição. Se pessoas que aprendem diferentes podem estar no mesmo ambiente de aprendizagem, submetidos aos mesmos métodos, é só sobre isso. As crianças precisam estar no mesmo ambiente, na mesma escola, e super concordo, e eu acho saudável, e eu acho que funciona assim. Agora, não dá para ensinar da mesma forma, numa mesma linguagem, em português, numa sala que tem gente que entende em português, numa sala que tem gente que entende em alemão, numa sala que tem gente que entende italiano. Ponto. Pessoas diferentes, abordagens diferentes, pessoas diferentes, condições de ensino diferentes. Aqui arrancamos toda a história do preconceito e toda a história da linguagem que muitas vezes dificulta, como diria o grande Lacan. A linguagem, muitas vezes, ao invés de elucidar, a linguagem complica. Se pessoas aprendem diferentes, pessoas precisam ter abordagem diferente, simples assim. Eu tenho um priminho que é neuroatípico, ele tem dificuldade em sentar na cadeira, ele tem dificuldade de linguagem, ele tem dificuldade de ficar parado dentro da sala, ele tem as questões dele. De novo, transtorno de espectro autista é uma forma diferente de perceber o mundo. Transtorno de déficit de atenção é uma forma diferente de perceber o mundo. Aqui falo como neurocientista. O cérebro funciona de maneira diferente, num tempo diferente, com sinapses diferentes, com condições diferentes. Falo como neurocientista que estudou neuroanatomia. Se esse cérebro funciona diferente, como que eu posso imputar informações e dados da mesma forma em condições diferentes? Vamos pensar em duas máquinas. Eu tenho uma máquina que funciona com um sistema, eu tenho uma máquina que funciona com outro sistema. Eu tenho um computador que roda com um sistema, eu tenho um computador que roda com outro sistema. E eu quero imputar dados da mesma forma nos dois computadores. Não vai dar certo. Ambos vão sair prejudicados. Doutora, a senhora é a favor de crianças no mesmo ambiente? Com toda certeza do mundo. Mas eu sou a favor de abordagens diferentes. Eu tenho alguns pacientes que têm transtorno de déficit de atenção que às vezes eu coloco no meu carro e a terapia é a gente andando de carro, conversando e eu falando sobre a cidade para ele. Algumas sessões ele fica no consultório, outras sessões ele não quer ficar no consultório, outras sessões a gente anda de carro, outras sessões eu levo ele na casa da minha mãe porque ele tem uma questão com a avó dele que já faleceu. Outras sessões a gente senta na praça e toma café. Outras sessões a gente fica no consultório, porque ele diz, hoje eu quero sentar e conversar. Outras sessões a gente joga Uno. Aqui eu estou falando de humanização e eu estou falando de adaptação. Para mim, o que se faz hoje passa pela ausência de humanização. Não dá para tratar de forma igual indivíduos que processam dados de forma diferente. É só sobre isso. Não é sobre preconceito, não é sobre neuroatipia ou atipia, não é sobre isso. É sobre processamento de dados. Se processam diferentes, os dados precisam ser imputados de forma diferente. Simples assim. A gente também tem a sobrecarga dos professores, né, doutora, que pouco se fala nos professores, se falam muito nas crianças, mas também como é que fica a qualidade emocional, a saúde mental de um professor que, seja do público, seja do particular, está constantemente sendo atacado pelos pais, pelos próprios alunos, com criações diferentes, e ainda tem que lidar com neuroatípicos com necessidades diferentes. Como é que a senhora vê essa... E aí, Camila, professor? É tão complicado, eu também atendo professores. Os professores estão exaustos, porque eu crio a lei, mas eu não faço a lei ser efetivada. Já que nós vamos humanizar e colocar todo mundo na mesma sala, a lei garante que tenha professores de suporte. Cadê os professores de suporte? Aí um único professor tem que lidar com uma sala com pessoas que processam de forma diferente, que têm comportamentos diferentes, que têm percepções diferentes do mundo. Esse professor, ele não foi preparado, ele não fez curso sobre transtorno de espectro autista, sobre transtorno de déficit de atenção. Aquele professor está ali na boa vontade, naquilo que ele aprendeu lá na faculdade.
Muitas vezes ele não está capacitado. E ainda que ele estivesse, ele não conseguiria, porque humanamente é impossível. Aí eu crio a lei, eu crio a regra, mas eu só cumpro até onde interessa. Vamos colocar todo mundo dentro de uma sala e está tudo bem. Estamos falando de humanização, de crianças todas dentro de um mesmo ambiente. Ótimo. E cadê a outra parte da lei? Porque já que vamos cumprir a lei de termos todos no mesmo ambiente, precisamos cumprir a segunda parte da lei, que é ter professores de suporte. Se eu não cumpro a lei como um todo, está tudo errado e aí alguém está sendo sacrificado nessa história. No caso, os professores. No caso, a aprendizagem, tanto de neurotípicos como de neuroatípicos, e daí para frente. E aí, o pai, numa postura muito sem empatia, ele condena e ele briga com o professor, porque o professor não tratou o filho dele de uma forma específica, e daí para frente. Coloque-se no lugar deste professor. Desse professor que não foi treinado, que não foi capacitado e que está sozinho num ambiente totalmente divergente. Coloque-se no lugar desse professor. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa ser um pouco empático e olhar para o espaço do outro e se perguntar: eu, no lugar dessa pessoa, estaria conseguindo fazer entregas diferentes? Ah, mesmo porque, doutora, quantos pais aí, seja de atípicos ou neurotípicos, não colocam o filho na escola para agora eu tenho um tempo para mim? Pô, se a pessoa não dá conta de um ou dois dentro de casa, quer que o professor dê conta de 30, 40? Não, não é um egoísmo patológico, digamos assim? É o que eu te falei, é uma falta de empatia, né? Então, a gente pode dizer que estamos sendo criados no tudo para mim, nada para o outro, eu sou em primeiro? Exatamente. Eu não me coloco no lugar do outro e eu não imagino como seria a minha situação com as mesmas condições. Você, com as mesmas condições, faria diferente? Essa é a pergunta. Eu faria diferença, tacava todo mundo pela janela. Ah, não dá. Você não imagina, a doutora, 40 crianças falando ao mesmo tempo, com necessidades completamente diferentes, com educação diferente, pais. Deus me, ela tem que ser muito louco. Eu falo, professor tem que ser muito louco para querer uma profissão dessa. Na atual sociedade, onde o meu filho pode tudo, é o rei, é o que é a florzinha, o girassol. Ah, tem que ser muito doido. Essa é a questão. Doutor, e sobre bullying? Na nossa época, tinha aquelas piadinhas, né? Tipo, o gordo, rolha de poço, ai, baixinho, não sei o quê. Era mais apelido. Magoava, até que magoava, mas depois estava tudo bem. A gente se batia na porta da escola e saía todo mundo abraçado ali de mão dada, vamos tomar um refrigerante. Hoje, o negócio escalonou para agressão física, para assassinato, para flagelo. Por que que houve essa escalonização da violência, onde deixou de ser uma brincadeira idiota para uma violência? E qual o contexto do bullying atualmente? Você sofreu bullying, Camila? Eu era muito magra, doutora, muito magra, então, e baixinha, que eu não chego a 1,60 m. Então, pintora de rodapé, não vale a pena brincar com a Camila de esconde-esconde, porque se esconder atrás do postinho ninguém vê. Era essas coisas assim. E o que você fez com bullying? Eu ria, apelidava o outro também. Melhor ser magra do que ser obeso. E você sobreviveu? Tranquilamente. Porque você tinha uma estrutura familiar. Sim, porque eu tive mãe, pai, vô, tio, tia, tudo no meu pé. O meu filho um dia chegou em casa e falou: mãe, todo mundo falou que eu sou zoiudo. Realmente ele tem um olho grande mesmo. Falei: todo mundo quem? Fulano, fulano, fulano. Falei: 3 pessoas não são todo mundo. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. Durante a vida, você vai encontrar dezenas de pessoas que vão se opor a você. Você vai prostrar e chorar ou você vai levantar e viver a vida? Porque se você resolver que você vai prostrar e chorar, parou por aqui. A questão é que as pessoas não estão preparadas para serem criticadas. E aí reagem das formas mais abjetas possível. Ou deprimem, ou suicidam, ou se mutilam. Estou falando isso associado ao bullying.
Existe uma fragilização do ser humano, isso é uma loucura. Você vai ser criticado durante toda a sua vida. Hoje eu estou diante de uma rede social de quase 1 milhão de pessoas na minha rede social. Você acha que nesse 1 milhão de pessoas, quantas centenas de pessoas detestam o que eu faço e me criticam? Você já pensou se eu não tivesse sido preparada para isso, eu não teria chegado até aqui? O que acontece é uma fragilização do ser humano ou uma hiperviolência do ser humano, onde ou eu aprendo que eu não posso ser criticado, e se eu sou criticado eu adoeço, ou onde eu aprendo que se eu sou criticado eu preciso reagir de uma forma brutal, parecendo um cachorro, um leão, uma onça. A gente precisa educar as pessoas para suportar a crítica, para não morrer pela crítica e para não matar por causa da crítica. É um absurdo justificar comportamentos baseados em bullying. Me desculpa, mas isso é o fim do mundo. Quem nunca sofreu bullying? O bullying é a pré-condição para a crítica futura, para o feedback corretivo futuro. Ele é a pré-condição. Ele é o protótipo. Se você não suportou aqui, você não vai suportar lá. Que tipo de ser humano você vai ser? Ou você vai ser um animal que morde, mata, destrói, ou você vai ser um pelinha de ovo, que qualquer coisa que fala para você, você desmonta. Pelo amor de Deus, pais e mães, ou a gente prepara os nossos filhos para a vida real, ou nós estamos perdidos. Welcome to the jungle, seja bem-vindo à selva. É isso, vida é isso aqui. É assim que acontece. Eu sou criticado, eu sou vilipendiado, eu sou motivo de risada, eu sou motivo de piada, mas eu sigo assim mesmo. A minha mãe falava, a caravana passa, os cães ladram. Eu vou ficar ouvindo os cães ou eu vou fazer minha caravana passar? Ou eu vou parar minha caravana e sair matando os cães? Essa é a grande questão. Aquele churrasco no fim de semana, o lanche quando dá preguiça de cozinhar, a fritura que você não resiste. Parece inocente, né? Mas o problema vem depois. Hipertensão, colesterol alto e diabetes tipo 2 estão só esperando a próxima garfada. E sabe o que milhares de brasileiros estão descobrindo? Que você pode virar esse jogo com o ômega 3 da Top Term. Extraído do salmão das águas profundas da Noruega, o ômega 3 da Top Term ajuda a baixar a pressão, reduz o colesterol ruim e ainda melhora a circulação. Tudo isso sem sabor e sem odor. Ligue agora no 0800 770 6984 e aproveite a promoção. Quanto mais você compra, mais presentes você ganha. E o melhor, pode parcelar no boleto. Use agora e pague depois. Não espere. 0800 770 6984. Top Term, ômega 3, o melhor do mundo. Eu não sei se isso é um problema meu, né? Problema patológico, psicológico meu. Eu não me importo muito com o que as pessoas pensam ao meu respeito, né? Eu tenho essa, tipo, você quer pensar, problema seu, não paga minhas contas. Mas tem pessoas que, a grande maioria, que dão muito valor para o que se pensa a respeito dela e até pessoas que sequer convivem, né, com ela ali no mesmo ambiente. É um problema psicológico isso, doutor? É um problema de educação? É um problema comportamental? Porque minha mãe sempre falava assim, ó, tu não é os outros. Ah, mas a coleguinha falou que eu sou muito magra, que eu tinha que fazer academia. Então manda a mãe da coleguinha pagar. Ela já, cada um com seus problemas, o que pensa. Vai estudar que seu corpo não vai te dar um bom emprego, digamos assim, não vai te trazer dinheiro. Seria um problema mais social, um problema psicológico, essa necessidade da aprovação do outro? É um problema emocional que passa pela infância. Quando eu não fui validado pelas minhas figuras de afeto, eu passo a vida e a existência procurando ser validado. Ou eu resolvo isso em terapia, ou eu vou carregar isso pela vida. O Freud dizia, a criança ou o bebê que não recebeu afeto e que não foi tocado, se sujeita a qualquer tipo de toque, a qualquer tipo de amor. É um problema emocional, sem dúvida nenhuma. Quando eu procuro validação do outro o tempo todo, eu não fui validado lá atrás por quem deveria e na hora que deveria. E aí eu vou arrastar essa corrente pela vida inteira se eu não resolver tomar consciência disso e tratar disso. Doutora, agora eu nem volto para a tela,
Eu gostaria que a senhora deixasse um recado para o pessoal que nos assiste, para os pais, mães, adolescentes, enfim, e também falasse das suas redes sociais, suas próximas agendas, onde a gente consegue acompanhar. Eu acompanho no Instagram, mas onde a gente consegue acompanhar a senhora? Primeiro, né, falar para os pais e para as pessoas que nos acompanham, muito obrigado pelo respeito, pelo carinho com o meu trabalho. Graças a Deus, o meu trabalho tem atingido fronteiras que em nenhum momento eu imaginei que fosse, mas eu estou aqui para isso, estou preparada para isso, e eu acho que esse se eu posso dizer que é a minha missão de vida, eu acredito profundamente nisso. Eu sempre gostei de fazer duas coisas: adquirir conhecimento e distribuir conhecimento. Então, eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Aos pais e mães e à sociedade como um todo, pode parecer simplista o que eu vou dizer, mas existe dentro de nós um mapa. Deus não seria pai se ele nos deixasse viver a esmo, sem uma referência, sem um código interno para seguir. Se você parar para se conhecer e para se ouvir, a grande maioria das respostas está dentro de você. Só que às vezes a gente insiste em buscar fora ou buscar na modinha, buscar daí para frente. Você que é pai e mãe, Deus te deu um mapa, está aí dentro de você, para que você eduque o seu filho da melhor forma possível. Lembrando que cada filho é diferente do outro, e o que se adequa para um não dá certo para o outro. O que dá muito certo para um dá totalmente errado para o outro. Mas existe dentro de nós essas referências. Caso você ainda tenha dificuldade, busque pessoas que fazem sentido, que as palavras que quando você ouve, para você faz sentido e você diz: eu fui educado assim e para mim deu muito certo. Volto no versículo bíblico que diz: pelos frutos vos conhecereis. Olha a educação dos seus pais, por mais complicada que tenha sido, mas olha para o ser humano que você se tornou hoje. Se você gostou desse fruto, imite a educação dos seus pais dentro de uma atualização e tirando o melhor dela. Se você achar que você não foi um ser humano que frutificou, aí você muda totalmente. Eu, da minha parte, vejo erros na educação dos meus pais, mas eu achei que, de certa forma, deu muito certo. Eu me tornei um ser humano viável, que respeita o outro, que entende o espaço do outro e que busca ser um ser humano melhor a cada dia. Estou longe de chegar lá, mas eu busco. Se a educação dos meus pais foi frutífera nesse sentido, eu entendo que essa árvore deu bons frutos. E aí eu tenho tentado replicar, claro, dentro de uma modernização, de uma atualização e pegando aquilo que foi melhor. Então, para você que é pai e mãe, educar não é fácil, não é simples e muitas vezes não é prazeroso, mas é necessário. Senão, nós não estaríamos aqui nesse lugar e nesse papel. Muito obrigado, Camila. Obrigado o carinho de vocês por ter me convidado. Foi um prazer, uma honra. Camila é um excelente host. É muito gostoso quando a gente é entrevistado por alguém que possibilita a gente tirar o melhor da gente. E foi isso que ela fez nessa noite de hoje. Muito obrigado. As minhas redes sociais, @Andrea, sem I, Vermonte, com T, mudo. Essa próxima semana eu vou estar em São Paulo, numa série de podcasts. Então, se você quer assistir os podcasts que eu vou estar, acompanhe as minhas redes sociais, que a gente vai postar as agendas. Também essa semana estou em algumas cidades fazendo palestras e também nas próximas. Acompanha tudo na rede social que você vai conseguir saber a minha agenda. Canal no YouTube, Doutora Andrea Vermonte, e no Instagram, @Andrea Vermonte. Vai ser um prazer para mim caminhar com vocês. Sempre que chega alguém novo nas minhas redes sociais, e eu desejo boas-vindas e eu sempre digo, se você gostar, permaneça, eu estou aqui tentando dar o melhor de mim. Então, é isso. Nessa noite de hoje, eu tentei fazer o melhor de mim e falar muito a respeito da minha verdade. Eu estudo muito, mas eu não falo de nenhuma teoria que não faça sentido para a minha vida. Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas eu sempre falo a respeito da minha verdade. Grande beijo, muito obrigada por tudo. Obrigada, Camila, pelo convite. Contem sempre comigo. Doutora, a gente agradece. Inclusive, estava aqui neste momento falando com a Cíntia. Eu falei, nossa, eu quero ser best dela. Adorei o jeito dela, realista demais. Aí a Cíntia me responde, realista, né? Não, maravilhosa, né? Aí eu respondo, realista. Eu adorei, porque eu me senti apoiada como mãe.
Principalmente nessa história do bullying, porque há muito tempo atrás, hoje minha filha tem 17 anos, mas quando ela era mais nova, ela era gorda. E aí ela falou, mãe, as crianças na escola estão me chamando de gorda. Aí eu falei, mas tu é magra? Exatamente. Eu falei, então tu não pode ficar brava com uma constatação da realidade. Fecha a boca. Hoje ela está magra. E aí muita gente me criticou com essa postura que eu tive. Psicólogos, meu, olha o trauma que você causou nessa menina. E a senhora está falando, não, isso não é um trauma. É isso. Meu filho, mãe, eu sou zoiudo, tá todo mundo me chamando de zoiudo. Primeiro que não é todo mundo, são 3 pessoas. Segundo que você é zoiudo mesmo, eu sou zoiuda, você é filho de zoiuda, você é zoiudo também. E outra, olha onde eu cheguei com esse zoião desse tamanho. Segue a vida e para de mimimi. Vamos viver, ó, vamos tratar de coisa mais séria que o mundo está acontecendo. Não é uma característica física pessoal sua que vai te travar ou que vai te levar para frente. É a forma de você perceber o mundo que vai te travar e que vai te levar para frente. Nós estamos com mimimi demais, com conversa fiada. Enquanto nós estamos discutindo a questão do bullying, tem gente matando gente na escola. Nós precisamos falar de leis, nós precisamos falar de um sistema que precisa obrigar a presença do pai na escola. Faz o que faz com a vacinação. Se não tiver cartão de vacina, não vai matricular o filho. Se não vier uma vez por mês na reunião de pais na escola, seu filho vai ser convidado a ser retirado da escola. Cria regra para que os pais se envolvam. Vamos falar de questão séria, gente. Vamos começar a discutir coisa séria. Vamos parar de discutir o sexo dos anjos, quem vai ser o próximo da próxima religião e daí para frente. Esses assuntos não mudam a nossa vida, não interferem dentro da nossa casa. Vamos falar sobre coisas que interferem dentro da nossa casa, criar uma geração de seres humanos mais fortalecidos e não pessoas que desabam como um pudim a qualquer situação. O pudim, até do jeito de carregar ele, dependendo do jeito que você carrega o pudim, ele quebra tudo, vira água. Nós estamos criando ser humano pudim. Perfeito, doutora. Eu quero agradecer. Foi assim, é uma honra enorme estar com a senhora aqui. Pretendo chamar a senhora mais vezes, nem que seja uma vez. Estarei com o maior prazer do mundo. Você fica onde? Em São Paulo, Camila? São Paulo, hoje eu estou em São Paulo. Qualquer hora vamos nos encontrar. Eu estou sempre em São Paulo. Essa semana eu chego no sábado, vou embora na quarta-feira. A gente pode se encontrar nesse meio tempo, é só me avisar que eu encontro a senhora, porque eu gosto de gente realista, objetiva. Não, ai, coitadinho, eu sou psicólogo, então coitadinho. Não, a vida é dura. Fazer o quê? E a vida é dura para quem é mole, principalmente. Principalmente, aí ela é mais cruel ainda. Então, eu vou repetir o que falei para a Cíntia, eu quero ser best dela. Quem é a Cíntia? Me conta. É a minha amiga que conseguiu a entrevista com a senhora. Que bênção. Agradece ela, manda um grande beijo. Mando sim. Então, eu quero já deixar um convite aberto. A senhora assim, pode voltar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, para a gente ter a atualização dos casos que estão aí dominando a opinião pública, como o bebê reborn, e fazendo aí uma horda, há uma admiração a condições patológicas que lá para frente vai prejudicar toda uma sociedade, doutora. Sempre que você tiver uma pauta importante, polêmica, e você quiser uma visão científica e realista, conte comigo. Vai ser um prazer para mim estar com você. Muito obrigada, doutora. E quero agradecer ao pessoal que nos acompanhou até aqui. O @ da doutora está aqui embaixo, embaixo do nome dela. É só clicar e ir direto para o Instagram. E você que está nos vendo pela TVD News Parabólica, é só ir no Instagram e digitar @Andrea, que já é o primeiro nome que aparece por conta do engajamento do perfil dela. Fiquem todos com Deus, pessoal, e até amanhã. Tchau. Beijo, tchau. Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados no Brasil com câncer de próstata, 6 morrem? Você sabia que 42% dos homens com 40 anos de idade estão sofrendo com impotência sexual por causa do inchaço da próstata? O que você não sabia é que isso não é uma sentença na sua vida. Os médicos ao redor do mundo afirmam: o ativo do Próstata Gold é o melhor amigo do homem porque ele age na raiz do problema, de dentro para fora, desinchando a próstata, desobstruindo o canal da uretra, a dor urinar diminui, a incontinência urinária vai passando a cada dia que você usa
usa o Prosta Gold, você dorme melhor e acorda melhor ainda, a pressão do jato urinário volta à normalidade e a potência sexual é restaurada novamente. Então ligue agora, 0800 591 0461. Você compra hoje, recebe hoje, começa a usar hoje, tem 180 dias para pagar, ou seja, pode pagar até depois que terminar de usar. Ligue 0800 591 0461 e resgate hoje mesmo a sua alegria de viver e a sua autoestima.